Olá, meu nome é Daniel Zupa e essa é a nossa primeira videoaula relacionada a desenhos de boca, ou seja, como desenhar bocas. Vou te dar dois exemplos aqui. O primeiro exemplo você pode estudar dessa forma aqui, utilizando partes do rosto. Eu gosto de estudar dessa forma, utilizando aqui, por exemplo, a parte do queixo e também aqui a parte do nariz, nem que seja uma pequena parte. Mas por que isso? Porque dessa forma eu já tenho uma noção de comprimento e de largura da boca. É lógico, isso depende de personagem a personagem, depende de pessoa a pessoa. Vai ser um lábio maior, vai ser um lábio menor e assim por diante. Mas é uma forma legal de você estudar já com a proporção mais correta, né? Esse exemplo aqui já foi passado em videoaulas anteriores. Se você não assistiu, eu aconselho que assista. Qualquer coisa também, o link vai estar na descrição. E o segundo exemplo de como você pode estudar é dessa forma aqui, realizando apenas a boca mesmo, sozinho ali, separado de tudo. Mas daí você tem que levar em consideração mais ou menos que o comprimento é 2 vezes maior do que a largura, tá? Pelo menos isso serve para um estudo de uma boca separada, né? Como eu disse, nem sempre funciona assim, porque às vezes um lábio maior, lábio menor, e nisso também para uma boca fechada, já numa boca que esteja um pouco aberta, você tem que já ter uma percepção um pouco maior. E o que traz a definição de uma boca mesmo é, na realidade, o sombreamento, né? O conhecimento um pouco de luz e de sombra, talvez até em umas imagens coloridas o reflexo. Isso que define mesmo ali o realismo da arte. Mesmo que você não conheça muito sobre luz e sombra, é interessante você já começar a prestar atenção nessas videoaulas, porque em todas as videoaulas eu já começo a passar essa noçãozinha, mesmo que seja pouca. Eu tenho uma videoaula meio específica também falando sobre isso, que é de luz, sombra e reflexo, vou deixar o link na descrição. Porém, também tem alguns exercícios práticos. Vou falar mais a fundo ainda sobre isso, luz, sombra e reflexo, mais para frente. Mas por enquanto você já pode pegar uma certa noção assistindo essas videoaulas e colocando em prática. E você sabe que você pode baixar esses exercícios aqui do site, imprimir e estudar assistindo as videoaulas. Então essa é a segunda maneira que você pode praticar, realizando a boca sozinha. Mas entenda o seguinte, não adianta fazer um desenho enorme numa folha, isso não é estudo, isso é desenho para portfólio, isso é desenho para pasta, e dessa forma não vai resolver sua vida, tá? Se você quer realmente estudar, faça 1, 2, 3, 4, 5, 10 exemplos numa folha só, tá? E não se prenda muito com detalhes aqui. Estudar vai exigir um pouco de técnica e é isso que eu vou te passar. Se você errar, não se frustre, todo mundo passa por isso, todo mundo já errou na vida, inclusive ainda erram. Eu aconselho você, como sempre, a estudar com caneta, ou caneta preta ou caneta vermelha de preferência, tá? Que dessa forma o seu cérebro grava com mais facilidade. E como eu disse, repetição. Fez uma boca aqui, faz a mesma aqui, faz a mesma aqui, faz a mesma aqui. Tá? Você pode criar aí 4 bocas aqui numa linha. Reparte a folha em 3 aqui, ó. 1, 2, 3 partes. Nessa primeira linha aqui você pode desenhar a mesma boca aqui, ó, 4 vezes. Nessa segunda linha aqui, na segunda repartição, você cria uma boca diferente e desenha ela também 4 vezes. Aqui uma boca diferente 4 vezes, tá? Ou seja, repete 4 vezes cada desenho que você fizer, de 3 a 5 no mínimo, tá? É interessante, porque nisso você vai criando uma espécie de biblioteca mental. Eu sempre aconselho meus alunos a estudarem com os exercícios em mãos, tá? Você vai ter o exercício aí impresso na sua mão aí, assistindo as videoaulas e também, se possível, ter uma imagem fotográfica, tá? Você pode pegar uma imagem fotográfica pelo seu celular ou pelo seu computador e deixar também na sua frente. O desenho que você estiver fazendo aqui, por exemplo, uma boca numa vista frontal, tente procurar uma imagem na internet que também tem essa vista frontal. Por que isso? Para você começar a prestar atenção que tudo que você transforma aqui, que seja em 2D, você vai transformar em 3D, correto? E quando você vê uma imagem ali, você tem uma percepção muito maior. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz esse desenho aqui no copo, né? Para que você entenda o seguinte. A boca ela é realmente nesse formato. Se a gente tirasse uma parte da boca, ela faria um formato meio que cilíndrico, tá? Ela não é um objeto plano, tá? Não é uma face plana e onde você tem apenas o volume dos lábios. Não é isso, tá? O formato da boca em si, ela é um formato cilíndrico. Por isso que eu desenhei ele aqui para você entender. E por isso que é interessante você ter uma imagem na sua frente,
tá? Porque o que define também a profundidade aqui da boca é realmente a sombra, né? O que vai definir tudo isso aí é realmente os detalhes de luz e sombra. Caso contrário, vai ficar uma imagem apenas traçada, né? Apenas riscos. Então começa a estudar dessa forma. Coloque uma imagem fotográfica na sua frente para você começar a pegar os detalhes das videoaulas, das dicas que eu passo, dos exemplos que eu te dou e agora também com uma referência, né? Uma referência fotográfica, se também você conseguir, ok? Acho muito interessante também que você saiba a quantidade de dentes numa boca. Tá? Às vezes mais, às vezes menos, mas o tradicional, o comum, né? Vamos colocar o comum, é que as bocas tenham 32 dentes, ou seja, 16 dentes na parte de cima e 16 dentes na parte de baixo. Aqui eu deixei um exemplo aqui, ó, do que é um desenho, né? Apenas riscos, e aqui é um detalhe de profundidade, né? Que define a profundidade é realmente a luz e sombra. E por que é interessante você ter pelo menos um certo conhecimento, um pouco de conhecimento de quantidade de dentes? Porque quando você for desenhar uma boca de uma pessoa sorrindo, é necessário ter pelo menos um pouco de noção de quantidade de dentes e da largura de cada um deles. É lógico que isso aí também depende de personagem a personagem, ou seja, depende de pessoa a pessoa. Tem pessoas que têm o dente mais comprido que as outras, tem pessoas que têm o dente mais largo do que as outras, mas pelo menos um pouco de noção nesse sentido você também tem que ter. Na maioria das vezes, o negro tem uns lábios mais largos, mais grossos, mais carnudos do que os demais, mas hoje em dia nem sempre é assim. O restante da explicação agora vai ser mais na prática, tá? Tirar isso que tá fazendo sombra. Onde eu vou fazer? Definir o comprimento e a largura. Não é para você fazer ainda, tá? Só vou passar mais umas explicações aqui. Para que a gente possa entender mais em relação aos dentes. Vou pegar o centro aqui, já vou fazer mais gengiva, definir a largura do dente. Aqui eu tenho outra gengiva. E o último dente aqui. Vou começar daqui para lá. Um, dois, três, quatro, 5 dentes. Aqui mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 dentes. 5 dentes que geralmente são vistos, né? Aí eu vou definir aqui a largura, a abertura na realidade da boca, mais ou menos aqui. Aqui é a mesma coisa. E aqui agora o lábio inferior. Não vou definir muita sombra aqui no queixo. Porém, acho interessante fazer um detalhe aqui no próprio lábio. Nessa ocasião aqui, ó, repara na direção da linha.
aqui é só um exemplo, tá? Não é para você fazer ainda, né? Não é técnica para construção de boca. Só vou te dar um exemplo em relação aos dentes. Mas já tô te dando aqui algumas dicas, algumas sugestões aí que pode te ampliar um pouco de conhecimento. Aproveitando aqui que eu já estou fazendo esse tipo de desenho, nessa vista aqui, quero que você repare aqui na direção que eu estou fazendo as linhas. Essas estrias aqui, você pode relacionar elas como se elas fossem... como se o lábio estivesse esticando, porque na realidade ele está esticando. Por exemplo, aqui neste caso, a boca ela está encolhendo aqui, na verdade. É por isso que as rugas são maiores. Os detalhes de rugas aqui na boca, nos lábios, são maiores do que quando a pessoa sorri. Porque quando a pessoa sorri, os lábios esticam. Então por isso que tem essas estrias nessa direção. Voltando aqui ao exemplo, que eu posso definir aqui a quantidade de dentes aqui embaixo também. A língua ela vem aqui, mais ou menos aqui. Aqui eu posso fazer a sombra embaixo da língua. Não vou detalhar demais, tá? Só uma observação. Para que você veja a importância de pelo menos um mínimo de conhecimento aqui em relação aos dentes. Mais exemplos. Vou repartir aqui. Geralmente são simétricos, mas nem sempre. Às vezes uma pessoa tem quando ela sorri, um lado tem uma ruguinha aqui a mais, essa ponta aqui pode ser que seja mais para cima que a outra, tá? São detalhes ali que isso vai de personagem a personagem, né? Como eu sempre digo. Aqui no caso, 2, 3, 4 e 5. Geralmente também vai aparecer aqui em média 5 dentes, mas isso, como eu sempre repito, depende do personagem, depende da pessoa. Pode ser que apareça os dentes aqui embaixo, pode ser que não, vai depender da sua criação ou da imagem que você está copiando. No caso aqui, por ser um estudo, por ser realmente uma introdução aqui da nossa primeira videoaula de como desenhar a boca, é legal você ter esse tipo de conhecimento. E o que eu vou passar para você aqui agora, nesse exemplo aqui, eu já passei nos vídeos, se não me engano, de como desenhar nariz. Veja bem, é legal você fazer o seu desenho, tá? Criar esse esboço, mesmo que você não tenha muita noção de luz e sombra, mas fazer o seguinte, pega uma caneta de outra cor e defina volumes. Volume. Se eu criar um volume aqui, ó, nessa vista frontal, esta linha aqui, ó, ela é realmente assim. Você não consegue ver volume aqui no lábio. Mas se eu trazer essa linha aqui um pouco nessa direção, eu já tenho que dar um volume aqui. Nessa direção, um volume maior. Nessa direção, também volume. Tá? Isso é uma definição de volume, é uma compreensão de um desenho 2D para um desenho 3D. Se você tampar aqui, a percepção sua é diferente se eu mostrar essa parte aqui para você. Por quê? Porque aqui eu já estou mostrando que é um objeto 3D. Então mesmo que você faça apenas o esboço, por exemplo aqui novamente, vou definir aqui só as linhas. Pronto, fiz somente as linhas. Como é que eu vou definir isso aqui? Você pode criar da seguinte forma, a mesma coisa. Criar só apenas essas linhas aqui, ou seja, é apenas um desenho 2D, e você começar a criar linhas nele.
uma linha reta, porque está numa vista frontal. Porém, você já pode começar a criar as linhas, as curvas, né? Isso aqui também vai ser ensinado. Na sequência das videoaulas existe essa curvinha aqui, essa definição. E você pode definir também esse tipo de volume aqui, igual eu mostrei aqui para você. Porque o seu cérebro começa a perceber um desenho 2D em 3D na sua mente. E conforme for se aproximando do centro, o volume tende a diminuir. Mas isso serve não somente para a boca, né? Como eu disse, isso aqui já foi ensinado no desenho de nariz. Então você pode fazer isso aqui na boca, você pode fazer na boca, que eu digo assim, né? Nas várias posições que a gente vai fazer ao longo do curso. Nos desenhos de nariz, também nos desenhos de olhos, se você quiser também. Para quando a gente chegar no desenho do corpo humano, fica muito mais fácil você entender os volumes dos braços, volume do tronco, volume do peitoral. Já porque ao longo do curso você acostumou os seus olhos a observarem um desenho 2D em 3D. Mais uma observação aqui em relação a esses dois lábios. Ao criar o seu esboço, levar sempre em consideração essa direção das linhas, direção das estrias que eu criei aqui para você. Por exemplo, no lábio superior, vou dar um exemplo aqui, e o lábio inferior. Então aqui, ó, o que eu criei? Que tipo de estria eu criei aqui? No lábio superior eu criei a maior quantidade de estrias, essas linhas aqui, nesta direção. Porque geralmente quando dá esse tipo de sorriso assim, o lábio ele tende a se esticar, tá? Aqui embaixo tende a acontecer a mesma coisa, né? Esse tipo de estria aqui, ó. Tá? No caso, as estrias estão vindo aqui. Nesse caso, as estrias estão nessa direção, tá? Porém aqui há também as estrias nessa direção aqui, seguindo o volume. Ou seja, há também esse tipo de estria aqui, para você levar em consideração. São só algumas observações ali, mas isso você vai desenvolvendo também ao longo do tempo, ao longo do aprendizado, ao longo de muito treino. E todo conhecimento é válido, né? Conhecimento é poder, como se diz, né? Isso nunca vai deixar de ser verdade. Voltando aqui ao exemplo do início do vídeo, lembra que eu falei que a boca ela tá exatamente nesse formato cilíndrico aqui? Se a gente conseguisse arrancar a nossa boca fora, ela estaria assim, ó, tá? Nesse formato aqui, ó. Vou te dar mais um exemplo bem interessante. Vamos imaginar o nariz aqui. Aqui está o nariz da pessoa. Acho que eu fiz muito grande, né? Mas vamos ver. E aqui eu crio a boca. Porém, eu vou fazer ela um pouco para cima aqui. Você vai entender já já o que eu estou querendo dizer. Aqui então eu faço a sombra do queixo. Eu vou ter que fazer o queixo aqui para você entender melhor. Então imaginemos que a pessoa ela está com a cabeça um pouco inclinada aqui para baixo. Então você pega a parte de cima do nariz, né? Não vai pegar a parte aqui, por exemplo, exatamente aqui a parte de baixo do nariz aqui.
Nós estamos pegando a parte de cima do nariz, certo? Essa parte aqui nós estamos pegando. Então por isso que está nessa vista aqui. Ou seja, a pessoa, a folha caiu lá embaixo, hein? A folha caiu, mas eu peguei. Porque aqui ela tem um degrauzinho aqui. Eu sempre falo pessoal também, os alunos, estudem com uma prancheta aqui, com a mesa mais paralela possível do seu rosto, tá? Pode ver que ela está inclinada, né? Ela tende a cair. Por quê? Porque você fica com o rosto mais paralelo possível, o seu desenho se torna o mais perfeito possível. Porque se eu desenhar numa vista em que eu vejo a folha numa posição diferente, quando eu coloco o desenho, a imagem na minha frente, o desenho fica totalmente distorcido. Mas voltando aqui às nossas aulas, então imaginemos aqui que a pessoa está com a cabeça inclinada um pouco para baixo. Estamos vendo aqui o topo do nariz aqui em cima. Eu estou te dando esse exemplo, pode ver que eu fiz um contorno aqui, de fora a fora no cilindro, para que você veja com mais precisão, olhando aqui pela câmera, essa linha, ela ficaria assim, nessa posição. Porém, quando o rosto se inclina para baixo, perceba que a linha, ela percorre uma outra direção, né? Ela se torna uma elipse. Aqui ela está realmente uma linha horizontal. Estou falando dessa linha aqui, ó, né? Imaginemos ela que ela está numa linha horizontal. Porém, se a pessoa inclina a cabeça para baixo, eu quero que você entenda o seguinte: essa ponta aqui, ó, ela tende um pouco mais para cima, tá? E a mesma coisa acontece quando a pessoa está olhando para cima. Essas duas pontas aqui, ó, ela tende a ser puxada mais para baixo, para dar essa impressão que o personagem está olhando para cima, ok? Então, nesse caso aqui, o que eu faria de exemplo aqui para você? Era um risco aqui. Ou seja, esse risco vai lá por trás e vai passar por aqui. É essa linha aqui que eu criei para você ter uma ideia, ok? Mais uma observação aí que você tem que levar em consideração. Um exemplo aqui talvez mais definido, talvez esse exemplo aqui sirva melhor, tá? Nota aqui a direção da boca, ela fica mais para baixo essas duas pontas, ou seja, o centro fica mais inclinado para cima, justamente porque a boca tem esse formato cilíndrico, tá? Nesse caso aqui do exemplo dessas pontas puxadas um pouco para baixo, mas isso é uma expressão facial, né? É um exemplo diferente. Bom, pessoal, eu encerro aqui então nossa videoaula de introdução. A partir das próximas será bem mais na prática. Eu aconselho você a estudar já com uma caneta vermelha de preferência, né? Com a caneta na mão. Nunca estudar com lápis. Abandona lápis na hora de estudo, tá? Isso vai te atrasar. Eu sei que para alguns isso pode ser um pouco polêmico, mas conscientemente ou inconscientemente o lápis faz você errar, porque você tem a possibilidade de usar a borracha. E com a caneta isso não acontece, né? Você acaba prestando muita mais atenção nos seus desenhos. E lembrando a você que estudo é estudo, é rabisqueira mesmo, tá? Não se preocupe com isso. Você tem que aprender a separar desenho de estudo para desenho de portfólio. Desenho de estudo para desenho de cliente. Desenho de estudo para desenho de pasta. Uma coisa completamente diferente. Fica assim então. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.